Quinto episódio de Nova Trilha! If you get to hear me now. E aí, amigo, como é que você está? Tudo bem? É o gás todo, Mário. Pô, muito bem-vindo ao quinto momento do quinto episódio de Novas Trilhas, Novos Rumos. Isso aí. É o quinto episódio, depois de uma jornada juntos aí, né? A galera tá acabando de entrar na sala, então essa energia. Paola já achou a música show, é isso aí, Paola. Nós temos que ter energia, né, Mário? Pô, demais! Deu vontade até de colocar uns efeitos. Vamos ver se é um efeito legal assim, ó. De foto. Colocar os efeitos aí. Como é que é? Maravilhoso! If you get to hear me now. Maravilha! Boa noite, minha gente. Mário Rondon, boa noite para você, muito bem-vindo. Muito boa noite, meu amigo. É um prazer estar aqui com você, com vocês aqui. Vi um pessoal maravilhoso já entrando aí. Né? Boa noite. Edivaneide, a Clarinha tá aí. A altíssima energia aqui é lá no topo, nos píncaros, dois foguetes aqui, né? A gente vai alçar voos nós juntos aí. Todos nós. Energia aqui é lá em cima, o tempo inteiro. E quem nos acompanhou nos 4 episódios sabe que a gente preza muito por essa trilha, né? Essa ideia de trilha. Saia dos trilhos, entre na nossa trilha, que a gente tenha que se manter no nível alto, a gente busca essa manutenção do nível alto, mas entendendo que nós somos seres humanos. Então, a gente está passando por um momento de crise, estamos passando por um momento de epidemia, então a gente precisa entender que nós somos seres humanos, precisamos, às vezes, de ajuda e pedir ajuda, às vezes está mais relaxado, mais tranquilo, mas o importante é a gente desenvolver competências, né, que façam com que a gente consiga superar essas trilhas, né, esses momentos desafiadores nas nossas trilhas, nas nossas vidas, né, Alexandre? A gente veio conversando sobre isso ao longo desses 5 encontros que a gente teve, né? E quando nós pensamos em remeter digamos assim, o conteúdo a essas trilhas, foi pensando justamente numa caminhada, num movimento, né? Trilhas, você não fica parado, não tem como você ficar parado. Então a trilha nos remete a você se movimentar, a cada momento uma descoberta, você superar um desafio, seja um cansaço. Então, assim, quem aí já fez uma trilha, manda coraçãozinho, levanta a mão. Tá? Manda um aviãozinho. Né? Manda um aviãozinho. Toma uma cachaçinha, toma uma água e bora caminhar. Vamos caminhar. Então, assim, já trilhos, e muita gente já deve ter usado os trilhos para o metrô, para o trem. Você vai numa única direção, você está muito mais inerte, você está muito mais parado. Então, a analogia é essa. As novas trilhas é você se permitir sair de dentro de você, descobrir alguém novo. Mas é necessário que você perceba as competências que precisam ser desenvolvidas, né? E hoje nós temos a novidade aí da Masterclass que está já se aproximando. Nós vamos conversar sobre isso, né? Vamos falar sobre ela. Deixa eu dar boa noite aqui para Elaine, Cicobi Cofal, a Paola. Para Laís. Muita gente boa. Hoje minha filhota está na sala, Laís Laura Macedo está aí, ó. Opa, olha que prazer. Pro Júnior, Saturno Júnior, pro ICESP, ó, faculdade onde eu também leciono e dou aula, maravilhosa. O pessoal do ICESP tá aí, da comunicação, possivelmente. A Paola. É isso aí. Muito bom estar com vocês aqui, pessoal.
E o Alexandre falou sobre a Masterclass, é o seguinte, se você considera importante, inclusive, se tornar, se transformar, possibilitar desenvolvimento para se tornar agente de realização, pô, fica com a gente, vem com a gente, tamo junto, vamos crescer junto, inclusive com a Masterclass tá, ó, tá supimpa, tá show. Supimpa lembrou décadas atrás, né? Supimpa. Faz tempo que eu não... supimpa, tá supimpa. Supipa. Então, essa é a idade. Essa é a ideia. Bom, gente, agora é um detalhe. Detalhe muito importante. Você vem junto na Masterclass. Importante você saber que a Masterclass é gratuita. Ok, gente? A ideia é que a gente possa fechar um grupo para que a gente possa discutir conceitos com mais profundidade. Agora, é preciso, primeiro, sobretudo, inicialmente, você acreditar em você. Então, é o primeiro verbo que nós temos que praticar. É eu acredito. É acreditar em você, acreditar no outro, acreditar no projeto. Podem comemorar, que é gratuita. Masterclass, ninguém vai pagar nada. Tamo dentro, tamo dentro, tamo dentro. Hã? Tamo dentro total. Tamo dentro, é isso aí. Bom, mas logo mais a gente vai falar sobre a Masterclass. A gente precisa entrar no conteúdo de hoje. O Instagram só nos dá aí 1 hora, né? E a ideia é que a gente possa, porque hoje nós temos o conteúdo, continua sendo liderança, só que o tema hoje é mentalidade de crescimento. É isso. Nós temos aí um mindset, né, para ser desenvolvido dentro desse contexto. E a ideia hoje é que a gente possa falar para vocês, porque muitas pesquisas foram feitas nesse tema. E, gente, nós temos 2 tipos de mentalidade, uma fixa e uma mentalidade de crescimento, para alguns de progresso ou progressivo, ou seja, de evolução e etc, etc. Não é isso, Mário? Pô, é isso, e quando você coloca essa questão, né, Alexandre, eu me peguei no dia de hoje. Claro, né, óbvio, né, mas filosoficamente falando, né, eu me peguei no dia de hoje. Não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mundo e essa propaganda que está colocado de Blackout Thursday, né? Blackout Thursday, é isso mesmo. Terça-feira apagada, ou preta, né? Escura. A terça-feira escura. É um movimento muito grande. E aí, eu e o Alexandre mais cedo, a gente tá até a gente combinou, né, Lê? A gente não combinou, né? Nós viemos, né? Pois é, e a gente veio assim. Nós conversamos sobre essa questão desse tema, por quê? Né? O que é isso? O que acontece? O que está acontecendo? São perguntas que muitas vezes nós, nesse momento da história, nesse nosso momento como seres humanos, nós não temos respostas. Então a gente faz alguns levantamentos, algumas percepções. E isso é importante, porque a hora que a gente fala o que é isso, a gente está vendo, sem colocar aqui, pessoal, juízo de valor, tá? A gente não está colocando o que é certo, o que é errado, segue caminho A, caminho B, fala A, fala B, não é isso, e não é ficar em cima do muro, é que não é o momento desse tipo de discussão. O que a gente está querendo trazer aqui é um pensamento, uma reflexão ou uma provocação mais ampla. É sobre o desafio do diverso, do diferente. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão demandando respeito às suas particularidades. As pessoas estão demandando respeito às suas singularidades. Nós queremos entregar o nosso valor, nós queremos entregar o nosso trabalho, mas respeite a gente. Ao mesmo tempo que está sendo difícil a gente trabalhar o ouvir. E a gente trabalhou essa questão do ouvir em encontros, nos episódios anteriores. A competência do ouvir. Né? E quanto mais autênticos nós nos tornarmos, e quanto mais abertos nós nos tornarmos, melhor vai ser a nossa competência de escuta, de ouvir o outro. E esse ouvir está difícil. E esse ouvir, Alexandre, todo mundo que está aqui, esse ouvir traz um conceito muito importante que a gente tem trabalhado, aliás, que quem trouxe para a gente foi o Dee Hock. Dee Hock, professor que escreveu o livro, agora deixa eu ver, O Nascimento da Era Caórdica. Alguém aqui já ouviu a palavra caórdico? Caórdico.
Alguém já ouviu a palavra caórdico? Aqui, levanta a mãozinha quem já ouviu a palavra caórdico. Ou manda Né? coração, ou Ou manda. manda coraçãozinho. Coraçãozinho adoro coraçãozinho. É, Né? Caórdico. Ouviu, né, Cat? Caórdico. Alguém já ouviu? André também ouviu. não, Ótimo. a Cat Sanches com certeza ouviu. Tá? Com certeza. Essa aí eu já não esperava coisa diferente. Caórdico. A gente está vivendo uma era caótica. Que bem seja essa era caótica. Bom, eu não vou trazer todo o conceito aqui, só uma ideia bem superficial, mas que vai ser suficiente para a nossa conversa. A era caórdica é o mundo onde a gente vive numa linha, vou colocar no espectro, vai ser bem simples mesmo, entre o camus, como é chamado pelo professor de rock, o camus e o controle. O camus e o controle. O que é esse camus? É a destruição total, sabe? É o você não saber, é o poder nosso de destruição. É a gente não ter definitivamente nada, vai para além do caos, porque entre o camus e o controle há outros dois espectros, que são o caos e a ordem. Perceba, quando a gente já fala que o caos já é desorganizado, aí vem alguém e fala, amigo, tem algo além do caos, que é o camus. Tem algo que vai para além, quer dizer, que é mais destruidor ainda. E a gente passa ali a trabalhar na nossa vida entre esse espectro, entre o camus total, a destruição total, e o controle exacerbado das coisas. Nesse meio, nesse sistema, e isso pode ser sociedade, isso é o indivíduo, isso são organizações, isso são instituições familiares, a gente sempre está passeando, a gente vive nesse contexto, nós estamos envolvidos aí dentro. Nós estamos aí nesse momento. Agora, vocês se recordam que a gente falou em encontros passados sobre o eu VUCA? Você imagina, nesse mundo que já é cheio de caos, a gente vem e dá um incremento maior falando que muitas coisas não tem nem como saber o que vai acontecer. Bom, tem 4 momentos: camus, caos, ordem e controle. Camus, caos, ordem e controle. Da junção desses elementos surgem os momentos. O mundo caórdico é a junção entre o camus e o caos. A gente vive, companheiro, sem saber exatamente o que vai acontecer. Sem saber exatamente da onde que vão surgir as coisas, porque nós estamos dando valor a quem nós somos como indivíduos, como peças particulares, com todas as nossas vulnerabilidades. Isso é fácil? Putz, isso é muito difícil. Isso é muito desafiador. E aí foi o convite que o Ale e eu fizemos para vocês, para a gente caminhar nessa trilha. Nessa trilha, a gente recomendou para vocês lá no primeiro episódio, carreguem uma mochila. Carregue uma mochila nessa trilha. Essa trilha vai ser de um mundo caórdico, um mundo onde as coisas estão realmente bastante conturbadas, são diferentes, e nem por isso, olha aqui, não há juízo de valor, tá? Não é bom ou ruim. É a característica, é a peculiaridade, é uma constatação do que a gente está vivendo. O que é diferente, o que é diverso. Agora a gente falou no início da trilha, peguem a mochila e vamos colocar bagagens importantes para a gente caminhar nesse mundo que está a toda hora mudando. É complexo, é volátil, ambíguo, é incerto, é sem controle, é desordenado. 4 coisas, 4 grandes pilares, né, Alexandre? A gente colocou 4 grandes pilares. Quais são os pilares que a gente colocou? O primeiro pilar tem a ver com a clareza. A clareza. A clareza, que é um pacotinho para colocar na mochila, a gente trabalhou sobre como? Deixa eu lembrar que é a autenticidade, quando a gente trabalhou no primeiro episódio sobre autenticidade. Né? Então, dentro da clareza... Diga, Alexandre. E aí, Mário, um pilar extremamente importante, porque quando estamos nos extremos, entre a desordem e a ordem, é preciso clareza, né? E o que provoca, muitas vezes, crises no ser humano é exatamente o contraponto da autenticidade, né? Há uma necessidade no mundo de pessoas mais coerentes,
né? De pessoas que estejam mais autênticas com as suas verdades, com os seus propósitos, né? E é tão difícil, né, amigo? Então, É assim, tão difícil. pô, difícil pra caramba. Você quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Logo, olha só que coisa. Faltando 5 minutos agora para começar a nossa live, 20h25, eu fui lá na cozinha, aqui do meu apartamento, lá na cozinha, só para pegar mais água, né, para vir para cá. Peguei o copo de água aqui, tá até cheio. Chegando na cozinha, 20h25, faltando 5 minutos, o que eu percebo? Que a pia da minha cozinha está transbordando, está transbordando, saindo água, como se fosse um chafariz. Gente, eu não tenho chafariz aqui em casa, né? Eu não tenho nenhum chafariz transbordando ali. Aí eu falei, e agora? O que acontece agora com... O negócio está lá, Alexandre. Eu não sei como estará daqui a 1 hora a minha cozinha. Né? Eu falei, mas essa é um bom exercício, né, para que eu possa exercitar coisas importantes dentro de um mundo caótico. E a gente falou sobre a questão da vulnerabilidade do mundo VUCA. Do VUCA. É a gente ter clareza do que eu tenho controle e do que eu não tenho controle. Eu poderia optar e falar, Alexandre, eu estou aqui desesperado, não dá para falar sobre mundo VUCA com a muvuca que está na minha cozinha, né? Com a zona que está na minha cozinha, virando uma piscina com chafariz, né? Aí eu falei, não, deixa aí. Deixa esse troço aí. O que eu fiz? Liguei pro síndico, ele pediu para eu ligar para o apartamento de cima, falar para eles pararem de usar água lá até amanhã. Falou, olha, eu não vou conseguir falar agora que eu tenho uma live. Mas depois a gente vê o que aconteceu aqui no meu apartamento. Caótico. Eu só tenho uma curiosidade. E a amiga, como é que tá no meio de tudo isso? Vendo essa Não, confusão a amiga, eu prendi ela aqui. Eu falei, você não entra na cozinha pra você não morrer afogada lá, mulher. Menina. A amiga é minha cachorrinha, pessoal, que tá aqui. Minha cachorrinha. Não entra na cozinha. Né? Mas assim, isso é o mundo que a gente vive. Né? E a gente podia trazer agora um aprendizado que os filósofos trouxeram para a gente, que é assim, a gente precisa identificar aquilo que a gente tem controle e aquilo que a gente não tem controle nesse mundo que é um mundo que muda toda hora. Os estoicos, há mais de 2.500 anos atrás, já falariam isso para a gente. E quando a gente brinca, transita nesse mundo caótico, a gente precisa ter clareza dos nossos objetivos e estar aqui na live, conversando com vocês, entregando, crescendo junto, era uma clareza que eu tinha. E outra, eu não vou conseguir resolver isso aqui agora. Né? A empresa não vem aqui, o síndico não vem aqui, não tem como resolver agora. Então eu tenho que assumir que eu vou ter um estrago ali e depois eu resolvo. Né? E eu vou dormir, inclusive, sabendo que a minha casa pode gerar piscina amanhã. E não tem problema, fazer o quê? Ninguém vai vir aqui agora. Né? E aí o primeiro pacotinho, Alexandre, antes de eu passar para você, o primeiro pacotinho é isso. É a gente aprender a viver no eu VUCA interno com muita autenticidade, respeitando, inclusive, as nossas limitações. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu estou preocupado, eu estou, de certa forma, angustiado, eu estou com receio de saber o que vai acontecer. Mas tem coisas que eu não tenho controle, e não tenho controle. Então eu preciso me entender e aceitar como ser humano. Agora, esse processo que eu estou falando para vocês é um processo fácil, um pouco mais fácil hoje e mais fácil na hora que eu estou dividindo. Mas anos atrás, eu tenho certeza que eu seria um cabeça dura e estaria sofrendo aqui horrores para poder resolver tudo, ou ia cancelar alguma coisa, ia estar perdendo esse momento, não conseguindo conectar as ideias. Então, dentro da mochila, são 4 pilares para se colocar. O primeiro pilar é o pilar da clareza. E com a clareza, a gente trabalha por meio da autenticidade e do reencontro com o nosso mundo VUCA, o eu VUCA. É o primeiro pilar, né, Alexandre? O primeiro pilar. E o curioso é que, independente do que aconteceu aí no alagamento aí na sua cozinha, o que nós... É por isso que eu bebo, não tem jeito. Não dá. Esse período
que nós estamos passando da pandemia, foi a maior evidência de situações que não estão sob o nosso controle. E nós precisamos trabalhar muito isso, porque nós temos uma mentalidade, e podemos dizer até que é uma mentalidade fixa, de querer controlar tudo nas nossas vidas. E nós não vamos ter como controlar tudo nas nossas vidas. Só há um elemento que nós podemos controlar: a forma que nós vamos realizar as coisas, as competências que nós vamos escolher para realizar as coisas. E eu escuto muitas pessoas ainda com convicções de que já sabem o suficiente, né? Que elas não são determinadas boas em determinadas coisas, e etc, etc. Então, assim, a pandemia trouxe essa fragilidade, né? Como nós estamos numa linha tênue, né? Como nós estamos fragilizados. E note o seguinte: eu não quero entrar aí no lado poético, que tem muita gente dizendo que muita coisa vai mudar, que as pessoas de repente vão ser outras pessoas. Eu não acredito nesse lado poético, porque se você não conectar a sua autoconsciência nessa mochila que nós propomos para você carregar e trazer nas trilhas, tá? Se você não tiver desenvolvido essa autoconsciência, gente, pode vir outra pandemia, você vai continuar a mesma pessoa. Então, é uma questão exclusivamente de escolha, de decisão. E esse pilar é extremamente importante. O pilar da clareza, para onde eu quero ir, qual destino eu quero tomar, que pessoa eu quero me tornar, eu desejo um mundo melhor ou não, qual é a sociedade que eu quero para amanhã, enfim, extremamente importante. Aí vem o segundo pilar, né? O segundo pilar que a gente trabalhou em outros episódios dessa trilha ainda. O segundo pilar está relacionado à nossa antifragilidade. A gente trabalhou a antifragilidade de duas formas. O primeiro foi com a questão do somos o que pensamos? A gente é o que a gente pensa? E quando a gente fala a gente é o que a gente pensa, a gente se torna aquilo que pensa, quais são os nossos resultados referentes aos nossos pensamentos? Nós estamos trazendo aqui que as nossas percepções interferem diretamente nos nossos comportamentos e ações que trazem o resultado. E a forma como a gente atua nesse mundo caótico, essa percepção sobre a gente pode auxiliar ou atrapalhar. E aí, nesse pilar, né, antifragilidade, a gente falou, olha, ao invés de apenas resistir, né, envergar e voltar para o tamanho e a forma original, ao invés de apenas resistir à resistência, seja antifrágil, que é você vai envergar como músculo, vai trabalhar como músculo, mas ao contrário de voltar para o mesmo lugar e o mesmo tamanho, você volta maior e mais forte após uma crise. O Alexandre falou aí a questão do lado poético. Realmente, não dá. A gente trabalhou essa questão nesse pilar antifragilidade dentro do elemento capital psicológico. Não dá para ser só poético, tem que ser, a gente colocou ali, né, otimista. É a variação que a gente trabalha com a realidade junto com a fé em acreditar em algo. Então, a gente precisa ter o devido equilíbrio para trabalhar isso. A gente pode ser poético? Pode. Ela vai nos ajudar a acordar de manhã, mas ela não vai fazer todo o trabalho. É fundamental que a gente faça, que a gente haja, que a gente tenha clareza que, olha, a gente vai ter muita coisa para reconstruir depois dessa crise. Muita gente vai passar por muita necessidade, vai precisar de ajuda, e é importante que a gente esteja com o capital psicológico nosso fortalecido. O que é capital psicológico? A gente falou, resiliência, que a gente migrou para antifragilidade, otimismo, esperança e autoeficácia. A capacidade que você tem de acreditar em si mesmo, de que você vai alcançar os seus resultados. Isso aí, só essa questão da gente desenvolver o nosso capital psicológico já daria aí um pacotinho para a nossa mochila nessa trilha, né, de forma fabulosa. Faz sentido para vocês, pessoal? Olha, dois pilares a gente trabalhou até agora em 4 episódios, inclusive. O pilar da clareza, com a questão da nossa autenticidade e do mundo eu VUCA, e o pilar da antifragilidade.
né, que a gente trouxe o capital psicológico e a forma como a gente faz o resultado por meio dos nossos processos de percepção, de pensamento, de geração de emoção. Faz sentido para vocês essa caminhada e esses 2 pacotinhos? Faz sentido para você, Alexandre? Se fizer sentido, gente, para vocês, levanta a mãozinha, porque é importante lembrar e reforçar que o capital psicológico é aquilo que nós somos. São as nossas características, é a nossa personalidade, é isso que nós temos de maior valor, eu diria para vocês, né? Então, assim, o capital psicológico que está dentro desse pilar da antifragilidade, né? E muita gente levantando mãozinha já, que está fazendo sentido, né? É preciso rever, inclusive, a nossa postura, que tipo de pessoas nós estamos sendo, nós estamos agregando a vida do outro, quais são as características que estão contribuindo para a organização que a gente trabalha. Eu trabalho ou eu ajudo essa organização a crescer? De que forma eu percebo isso? Tá? Então, olha, muito assunto para Masterclass, hein? Muito assunto. Bom, muito assunto. Olha, eu vou te contar que essa Masterclass, né, trilha de desenvolvimento de competências fodásticas. Eu vou dar esse nome para a Masterclass. Vou dar esse nome para a Masterclass. O terceiro pilar é tudo, tá, gente? É a metodologia, extremamente importante. Nós vamos entregar no terceiro pilar como nós vamos agir com tudo isso. É o método. Que método nós vamos adotar? Só que hoje nós não vamos adentrar nesse terceiro pilar, porque o método vai ser entregue aonde? Aonde? Masterclass. Na Masterclass. É isso aí. Então, E o método, né, Alexandre? O método ele se chama, o nome, a gente colocou o nome de Via de Mão Dupla do Desenvolvimento Profissional. Isso, é isso aí. Método Via de Mão Dupla. E, pessoal, tem umas coisas muito... Não, eu não vou adiantar nada, não. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa ali dentro do método. Então, 3 pilares. Clareza, antifragilidade e o método. Né? 3 pilares dos 4 que a gente precisa, como um pacotinho, colocar na mochila para caminhar nessa trilha, que é, como a gente viu no início dessa nossa conversa, uma trilha caórdica. A gente precisa aprender a trabalhar sistemas que a gente não tem controle e não sabe para além de meio palmo na frente. Né? E, Alexandre, você lembra que a gente comentou sobre as necessidades natas do homem, nossas? Né? E as necessidades natas são 3, e uma delas, pessoal, é a questão da segurança. Agora, você imagina, nós, como seres humanos, temos como uma das necessidades natas o fato de precisarmos de segurança. E aí a gente é jogado, é lançado no mundo caótico, caórdico, que a todo momento muda. Ele só vai dar desespero. Vocês imaginem, quem está aqui no início ouviu, vocês imaginem vocês sendo jogados na minha cozinha daqui a 30 minutos. Daqui a 30 minutos. Vai ser uma piscina olímpica. E eu espero que fique só na piscina. Só na piscina. Só na cozinha. A água. A água invadiu o apartamento inteiro, aí você não vai ter um apartamento, você vai ter uma piscina. Uma piscina? Não, vai dar certo, vai dar certo. Bom, aí a ideia hoje, nesse último episódio, é que a gente traga o 4º pilar. Porque o terceiro nós vamos entregar na Masterclass. Tá? Gente, nós fizemos uma caminhada de 5 episódios. Tem pessoas que estão conosco aí, Mário, desde o primeiro episódio. Desde o primeiro, maravilhoso isso. E aí, provavelmente, tem pessoas que estão entrando hoje, tá pensando, o que esses 2 malucos estão falando? Não estou conseguindo conectar. Falando sobre trilha, sobre loucura, sobre muito caótico. E aí, você aí, que se por acaso não estiver fazendo sentido para você, você vai encontrar esse sentido lá na Masterclass, onde nós vamos compilar e reunir todos os conceitos e entregar o método de como você vai, a aplicabilidade de tudo isso. Isso aí é que você vai ter essa oportunidade de instalar. Agora vamos ao 4º pilar, porque o Instagram nos derruba com 1 hora.
Quarto pilar, mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, eu e Alexandre, nós gostamos de trabalhar a mentalidade de crescimento com uma outra palavrinha junto. A palavrinha chamada adaptabilidade. A gente até pensou em mudar, não vamos colocar adaptabilidade, esse pilar é muito, e a gente prefere realmente, a gente ser adaptável. Né? Já, desde Darwin já se fala, né? O animal que for mais adaptável às mudanças é esse que será mais forte e resistirá. Só que nós, seres humanos, não temos uma capacidade tão grande assim de mudar ou então com tanta facilidade mudar. Ainda que a gente aceite, de certa forma, a mudança. Vamos ver o que a Divaneide falou. Estou aprendendo muito com você. Meu esposo falou que depois dessas lives eu estou quase uma professora. Obrigado. Vamos só tirar o quase. Esteja uma professora. Vai lá e faz. É isso aí. Show de bola. A gente fica muito feliz. Muito legal. Muito legal mesmo. Aí, pessoal, continuando a ideia da mentalidade de crescimento, é o seguinte. A professora Carol Dweck, no livro que, inclusive, recomendo muito que vocês leiam, principalmente quem trabalha com gestão, no livro Mindset, né, a nova psicologia do sucesso, numa pesquisa extensa, grande, a professora Carol Dweck aponta a possibilidade das pessoas do mundo serem divididas entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Tá? Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. É importante aqui que a gente entenda que não há um ponto binário nessa história. Tá? Você, eu, Alexandre, nós não somos um ou outro necessariamente isolados. Tá? Não há uma binariedade disso em todos os setores da nossa vida. Isso muda de setor para setor, isso muda de momento para momento, isso muda de área para área e muda mais uma coisa. Pessoal, não é um ponto aqui, ó, A ou B. É um espectro. Tá? É uma linha que surge, que segue. Tá? Entre esses dois polos aqui, a gente tem uma mente muito mais de crescimento e uma mente muito mais fixa. Entre esses dois polos a gente caminha. Quase o filme 50 Tons de Cinza, não tem? Não tem só um tom de cinza, são 50 tons, ou milhares de tons de cinza. Então, a gente caminha no espectro entre o pensamento, a mentalidade, né, o mindset de crescimento e o mindset fixo. Mas, melhor do que descrever o que é o mindset fixo ou de crescimento de início, eu acho legal, Alexandre, a gente fazer as perguntas. Sim. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o público. A pergunta seria: você gosta realmente de aprender? Faz parte do seu dia a dia? Você gosta de aprender? Você se sente realizado em aprender? Você está disposto a fazer coisas efetivamente novas? Arriscar o novo? Né? Então, assim, se a sua resposta a essas duas perguntas foi sim, você já tem aí uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade de crescimento, que é uma grande chance. Uma outra pergunta. Alexandre, deixa eu só ressaltar uma coisa importante. É muito legal nesse momento, nas lives, que vocês interagem e falem. Né? As perguntas que a gente vai propor aqui são provocações. E assim, muito importante, antes de vocês escreverem ou colocarem aqui, é que vocês revisitem, ainda que rapidamente, alguns pontos da vida de vocês. Tá? Alguns pontos dos momentos de vocês. Quando a gente fala assim, eu gosto de aprender. Né? Você gosta realmente de aprender? Gosto. Ah, beleza. Você gosta de aprender coisas que você não sabe hoje? Vamos supor, você é uma pessoa que é da área de humanas. E você é uma professora da área de humanas que sabe que daqui a alguns anos você se tornará obsoleta por não entender de data science, ou big data, ou internet das coisas, ou inteligência artificial. Você se propõe com tranquilidade a estudar essa área? Não precisa responder sim ou não, é só reflexão. É reflexão por quê? Porque conforme você se sentir incomodado dentro de você, pô, eu até gosto, mas isso aí não. Opa,
No espectro, calma lá, aqui, ó, crescimento fixo, crescimento e fixo. Nesse espectro, nessa área, por mais que você goste de aprender, pode ser que você goste de aprender o que é fácil ou está na sua zona de conforto. Então, abra o olho, porque isso é uma característica, muitas vezes, está mais próximo do espectro do mindset fixo. E acrescento mais o seguinte: se você se pegar fazendo a seguinte afirmação, isto é difícil, é um sintoma de mindset fixo e não de crescimento. Porque se você, diante de uma coisa nova, fazer essa afirmação de que eu não vou conseguir isso, ou isso é muito difícil, isso vai exigir muito de mim. Gente, a notícia é mindset fixo. Você está mais próximo do mindset fixo. Porque o mindset de crescimento falaria, eu amo o diferente. Eu amo o novo. O que tiver de mais novo para mim é isso que eu quero. Então perceba que a gente não precisa necessariamente ser mindset de crescimento em todas as áreas, né? Até porque algumas pessoas responderam aí o seguinte: eu gosto de aprender, eu amo aprender, quero aprender. Precisa perceber se isso não está no campo do discurso. Eu também gosto de aprender, mas quando surge algo que exige mais de mim, eu realmente estou disposto a aprender ou eu já começo a procrastinar? E aí? Aí começa a ter provocações maiores sobre a questão da mentalidade realmente de crescimento. É um pilar maravilhoso, é uma competência maravilhosa, mas ela se torna tão mais difícil quando está realmente no mundo caótico. Né? Não adianta nós, professores, gestores, líderes, empreendedores, empresários, termos um discurso maravilhoso e uma reflexão e provocação interna fracos. A gente não alimenta a alteração, a mudança, a mentalidade de crescimento a hora que a gente precisa dela, na hora que o bicho pega. No episódio passado, eu recomendei, né, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse livro aqui. Recomendo mais uma vez e falo. A hora que vocês estiverem lendo esse livro, os momentos que o Ben ele passa no livro, pare e pense, e se fosse comigo? Algumas vezes, a hora que eu fiz essa reflexão ali, falei, se fosse comigo, meu amigo, eu estava mal, eu já tinha desistido. Algumas coisas que ele coloca ali, eu falo, realmente, só modelando, só percebendo como é que o outro fez, só tendo um nível de experiência diferente, só tendo uma permissão para o erro, para o fracasso, para o novo, só tendo essa permissão é que faz com que eu saia da mentalidade de fixa e caminhe rumo ou mais próximo a uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade de crescimento. É desafiador, não é tão teórico. Muito desafiador. E um outro elemento também muito desafiador é o fato da gente estar aberto ou não a feedback. Por exemplo, eu aceito os feedbacks, eu aceito realmente que alguém me aponte aquilo que está ruim ou negativo em mim. Se você não aceita, mindset fixo. Porque o mindset de crescimento, você precisa estar extremamente aberto às informações, sejam elas negativas a seu respeito, principalmente, sobretudo. Então, a questão da reinvenção, a questão de você se modificar, de você se transformar numa borboleta e sair voando, né? Você realmente precisa aquilo que não está bom. Ou, muitas vezes, a crítica transpassa como uma espada no seu peito. Por quê? Muita gente tem um discurso de que aceita feedback, mas quando recebe uma informação negativa com bastante franqueza, aí muda totalmente. E aí tem a pergunta provocativa para vocês vocês se preocupam ou vocês gastam muita energia se preocupando quando estão fazendo alguma coisa, se vão cometer algum tipo de erro? Uma provocação. Uma pergunta completamente retórica e reflexiva. Né? Pensem aí na história de vocês.
Nas vezes que você teve uma atividade sensível para realizar, difícil para fazer, uma prova, um processo seletivo, um relatório importante para entregar. Você gasta muita energia preocupando quem vai cometer erros? Lembrei de uma coisa agora. Você já desistiu de alguma coisa por achar que não ia conseguir? Desistir de alguma coisa por achar que nem se deu a oportunidade. Olha só, será que está mais próximo de uma mentalidade de crescimento ou de uma mentalidade fixa? Quando a gente está próximo de uma mentalidade fixa, a gente alimenta muito a questão do medo ao fracasso. E aí estão ligados aos outros elementos que a gente trabalhou. Como é que a gente trabalha isso? Desenvolvendo o nosso capital psicológico, aprimorando as nossas consciências com relação às nossas vulnerabilidades para aprimorar e crescermos na nossa autenticidade. Entendendo que as nossas percepções sobre nós mesmos interferem na forma como a gente sente e como a gente vai agir lá na frente. Então, essas percepções fazem diferença para que a gente possa, nesse espectro, né, entre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, a gente possa caminhar e crescer realmente. E abraçar o desafio, abraçar o novo. Levando em consideração, né, Lê? Levando em consideração que a gente vive no mundo continuamente sendo renovado, né? Continuamente sofrendo mudanças, em constante alteração, né? De visão, de percepção, de desafios, de tudo, né? Não é à toa que a gente tem a gente pode até trazer na Masterclass também, a gente tem a mentalidade das startups, né? Em você errar, corrigir a rota, errar de novo, corrigir a rota. A questão não está no problema do erro. A questão está na velocidade com que você corrige, né, o seu produto mínimo viável ali sendo entregue. E esse produto pode ser variado, pode ser diversas coisas. Então, e aí? Mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento? Para onde que você está caminhando? E nós temos como trazer também um exemplo muito prático e simples que muitas pessoas já tentaram, por exemplo, uma dieta, né? Qual é o comportamento que você precisa ter para ter resultado numa dieta? Qual é o comportamento? Não precisa pensar muito. Disciplina, ok? Sem disciplina, você vai ter resultado com a dieta? Não, não vai ter. Ok, então você precisa de disciplina. Quantas e quantas vezes nós saímos da disciplina da dieta? Comprometeu o resultado? Obviamente que o resultado foi comprometido. Se o resultado foi comprometido, significa que se você saiu do comportamento que é necessário para obter aquele resultado, mindset fixo. Porque, na realidade, eu me comprometo com a minha saúde, não com a dieta. Então, se eu me comprometo com a minha saúde, a dieta vai ser um elemento de resultado. E assim vai com atividade física, com o que você efetivamente quiser trazer aí. São apenas exemplos práticos para que você possa realmente se situar entre o fixo e o de crescimento. Perfeito, excelente. E aí tem outra pergunta, né, que a gente pode fazer, não tem, Ale? Tem. Outra provocação? Outra provocação. Você quer fazer? Eu tenho uma aqui. Você quer fazer aí? Pode fazer. Eu fiz Bom, duas perguntas. Você pode fazer uma aí agora. Mais uma? Então vamos lá. Quero que você reflita sobre isso. Você mede o seu progresso em relação aos outros ou em relação ao seu próprio aperfeiçoamento? Você mede o seu progresso em relação aos outros ou em relação ao seu próprio aperfeiçoamento? Que num primeiro momento... Oi. Chegou aí, Mário, balançou a câmera? Ainda não foi a água, não. Eu bati aqui no tudo, ficou caótico aqui. Aí, graças a Deus, ainda não chegou a água aqui. Agora, como é que você mede o seu aperfeiçoamento? Esse lance dessa pergunta que o Mário fez, muitas vezes a gente tem muitas comparações, né? E quando a gente faz comparações com outras pessoas, muitas vezes nós não estamos focando
naquilo que precisa ser melhorado em nós mesmos, né? Então, essa é uma E, outra e, realidade. e, de- e detalhe, a gente às vezes se engana, né? Porque efetivamente a gente olha para lá, aquela pessoa, pô, foi promovida. Pô, por que que eu não fui promovido? Olha só, eu já não estou olhando mais o meu progresso com relação ao meu próprio aperfeiçoamento. Eu estou me comparando à promoção do outro. E a gente até colocou aqui em outros episódios que é injusto para com a gente comparar o palco da outra pessoa com o nosso backstage, com o que está acontecendo com a gente. E além de ser injusto, ainda denota, ainda deixa, pelo menos ali, mais ou menos visível a ideia de que nós temos uma mentalidade fixa. Medo de encarar o desafio, medo de encarar as expectativas, medo de encarar o outro. E a gente pode sofrer algumas vezes por não conseguir encarar um fracasso, por não conseguir encarar algo que a gente não conheça. Mentalidade fixa. Então, como é que você encara essa sua caminhada, né, esse seu desenvolvimento profissional? É uma provocação. Uma outra pergunta que nós podemos fazer é: diante de um erro ou de uma falha, como você reage? Você começa a sofrer, se aborrecer, se chatear demais com o erro que você cometeu? Ou você se permite já rapidamente tentar de novo? Porque eu conheço muitas pessoas que ficam se lamentando por ter errado determinadas coisas, enquanto outras já reagem rapidamente na correção desse erro. E isso, se você reclama muito daquilo que você erra, provavelmente mentalidade fixa também. É porque não consegue ver, né, Ali, como uma oportunidade, né? Sempre o erro, quer dizer, eu sou errado, eu sou fracassado, eu sou menos, eu sou o incompetente. A gente dá holofote a pontos que nós podemos melhorar ou as nossas sombras que a gente precisa abraçar e perde a possibilidade de crescer. Né? Quando a gente olha para a gente, para a nossa rota, para a nossa história, para a nossa caminhada, para as decisões que a gente tem que tomar, para os contratempos, para os problemas desse jeito, a gente perde energia. Né? A gente fica sem disposição para seguir para o próximo caminho, para o próximo rumo. Né? Com certeza, com certeza. E eu vou propor um exercício super simples. Você pode colocar numa linha, né, acima da linha, comportamentos que você, obtendo, consegue ter resultado. E abaixo da linha, comportamentos que você não teria resultado, que você teria um eminente fracasso, podemos dizer assim. Né? Então, acima da linha, você pode colocar a agilidade, disciplina, velocidade. Abaixo da linha você pode colocar procrastinação, medos, preguiça e por aí vai. Vai muito do que você realmente colocar. E aí, ao observar essa linha, comece a olhar quais comportamentos você tem que estão acima da linha e comportamentos que você tem abaixo da linha. Esse também será um excelente exercício de autopercepção. Sabe, Mário, eu gosto muito de fazer esse exercício. Quais comportamentos, se eu adotar, terei sucesso com esse projeto? E quais comportamentos eu não terei sucesso com esse projeto? Então, separar e aí fazer um exercício de autopercepção. Qual é o comportamento que eu efetivamente estou? Você pode Isso traz perceber tanta clareza, né? que estão abaixo da linha. Isso traz muita clareza, né? Muita disponibilidade da gente se olhar no espelho, né? Um processo de reflexão, falar, olha, eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso olhar para isso, opa, eu tenho essa força, isso pode me auxiliar nessa caminhada caso aconteça algum problema. Né? Isso nos auxilia a aprimorar e a desenvolver essa nossa mentalidade de estar crescendo, né? De estar em crescimento, de estar sendo diferente, de abraçar o novo, de acolher a sombra. Né? Essa pode ser aliás, esse é um excelente exercício realmente. Eu queria propor um outro exercício, uma outra provocação. Todos vocês devem conhecer, quem não conhece eu recomendo que veja, o poema Filtro Solar. Né? Alguém já ouviu, é muito antigo, mas Filtro Solar. Aí tem um trechinho lá, um trechinho que fala
faça pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Né? Uma coisa. E eu recomendo a vocês que semanalmente, tá? Se provoquem a fazer algo que te desafie. Algo que você tenha medo. Né? Provoque você a esticar. Ó, antifragilidade, né? Haja com antifragilidade. Estique os seus limites. Trabalhe os seus limites. Pelo menos uma vez por semana. Se provoque. Essa consciência. Coloca na agenda. Coloca... Eu me provoco toda a semana. Toda semana. Né? Por exemplo, eu não gosto de fazer stories. Né? Não gostava. Aí eu tenho me provocado a fazer stories. Né? Isso eu não gosto de ficar me expondo. Tem que me provocar a fazer. Ah, Mara, mas você está na câmera, fala bem, é professor. Pois é. Só nós conhecemos e reconhecemos as nossas sombras, as nossas vulnerabilidades. Né? Mas é uma coisa que eu preciso trabalhar, então eu me desafio diariamente. Não é só isso, é só um exemplo, obviamente. Então, provoca vocês a fazerem esse exercício semanal, além desse que o Alexandre propôs para vocês. São exercícios de ampliação da nossa mentalidade, né, buscando que a gente saia, né, dessa ponta do crescimento da mentalidade fixa e vá para uma mentalidade de crescimento, né, abraçando aí, acolhendo desafios, acolhendo o novo, acolhendo o outro, acolhendo as diferenças. Né, Ale? Bom, nós estamos só com 5 minutos agora. Acho que é legal falar da Masterclass, que vai acontecer, que dia vai acontecer, né? De que forma vai acontecer, porque nós temos aí só 5 minutos, Mário. Excelente. Então, para a gente chegar na Masterclass, eu vou fazer rapidinho um fechamento dessa nossa trilha até esse momento. Né? Então, nós tivemos 5 episódios. 5. Cada episódio a gente teve um grande conteúdo entregue com uma intenção de entregar pacotinhos completos para vocês dentro da mochila para a gente caminhar nessa trilha. Saia do trilho, caminhe em trilhas. Essa trilha é exatamente esse mundo doido, desesperado, diferente, VUCA, caótico que a gente está vivendo. Né? Então a gente trabalhou no primeiro episódio autenticidade, no segundo episódio a gente trabalhou somos o que pensamos, foi uma provocação. Né? No terceiro episódio a gente falou sobre o mundo eu VUCA. No quarto episódio nós falamos sobre, me corrija aí qualquer coisa, tá, Lê? No quarto episódio nós falamos sobre capital psicológico e os elementos que compõem esse capital psicológico. E aí a gente chegou no quinto, aonde a gente pegou esses pacotinhos e colocamos esses elementos e colocamos num pacote. 4 pacotes importantes. 4 grandes pilares, 4 pacotes. O primeiro pacote, o primeiro pilar, clareza, onde a gente desenvolve a autenticidade e os nossos pensamentos. Eu sou o que penso. O segundo pacote, a antifragilidade. A gente gosta também de trabalhar como adaptabilidade. Aí a gente trouxe aqui capital psicológico. A gente trouxe aqui a ideia nossa, o que nós vivenciamos aqui dentro. Aí a gente falou sobre, hoje, o quarto, mas pode ser o terceiro, que é a mentalidade de crescimento. É o terceiro pacotinho colocado na nossa mochila, certo? Aí vamos para o quarto pacote ou quarto pilar, que é o método. O método, como a gente falou, chamado via de mão dupla. A via de mão dupla por quê? Todo o nosso crescimento, todos os nossos resultados começa na gente. Começa na gente. É um processo de autoajuda. Olha, autoajuda. Vou colocar no autoajuda no sentido de te ajuda a ser foda. Tá? Te ajuda a ser bom naquilo que você faz. Então começa na gente. Mas ela demanda do outro. Porque a gente constrói num ambiente onde esse ambiente muda toda hora. E a gente vai nessa via de mão dupla. Então, o quarto pilar, o método, é via de mão dupla, onde a gente trabalha com o tempo alguns elementos que nós iremos apresentar na Masterclass. Como, por exemplo, segurança psicológica, estratégias cognitivas, gestão emocional, adaptabilidade e empatia. Só aqui já tem muito elemento para a gente trabalhar dentro desse método, dentro dessa abordagem. E a inteligência emocional também. A inteligência emocional, que só ali tem 12 competências para a gente abordar. Então a gente vai ter uma Masterclass no dia 18 de junho. Tá? No dia 18 de junho. Serão 2 horas e meia
19h30 às 22 horas, no 18 de junho. Então, podem já anotar aí quem está aqui, indiquem para quem esteve nas outras e você sabe, tá? 18 de junho, reservem. 18 de junho, 19h30 às 22h30. Será por meio de um link que a gente vai fazer numa sala de um Zoom. E a gente vai falar mais para frente como a gente vai fazer essa divulgação. Então vai ter um link no Simpla, nós vamos colocar aqui, faremos a divulgação para vocês. Vai ser um prazer estar com vocês ali nessas 2h30. Tá? Vai ser uma masterclass de desenvolvimento, né, para agentes de transformação. Desenvolvendo agentes de transformação. Você que é líder, você que é gestor, você que é pai, você que é mãe, você que é professor de sala de aula agora que está no ambiente remoto, você que é um curioso com relação a essas novas ferramentas e competências, né? Então vamos nessa masterclass essas competências, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim que a gente tiver o link, a sala, né, o link que eu falo do Simpla, né, onde vai fazer as inscrições, a gente vai passar para vocês e vai ser um prazer imenso estar lá com vocês. É isso, Ale. Esqueci de alguma coisa? Não, é isso aí. 18 de junho, às 19h30, nós vamos passar as informações pelas nossas redes sociais. Vamos enviar o link para inscrição. Bom, agora o Instagram começou com a contagem regressiva aí. Nós só temos 1 minuto e 40 segundos. Bom, aí nós temos os comentários aqui. Sensacional, espetacular. Excelente live. If you get to hear me now, pa, pararapá, pararapá. A gente espera vocês estar na Masterclass, vai ser um prazer grande estar lá. E troque aqui, qualquer coisa, estamos aqui. Gente, um grande beijo para vocês. Mário, um beijão para vocês. Ale, foi um prazer essa trilha com você. Para mim também. Ó, e quem for para a Masterclass, levanta a mãozinha aí, gente. Tamo junto! Adoro essa música, adoro! Até mais, meu amigo! Valeu, Mário! Obrigado, pessoal! Muito obrigado! Agora eu vou ver a minha piscina! Dia 18 de junho!